Grande abraço, meus amigos! Galera de milhões sempre conectados aqui com o Resenha do Rubim. E hoje, né, é nessa edição, né, aqui do Resenha do Rubim, uma honra muito grande, friozinho na barriga, uma referência do rádio esportivo do Rio Grande do Sul, do Brasil, desde pequeno acompanhando, grande comentarista, debatedor sobre futebol, João Garcia. Uma honra muito grande, seja muito bem-vindo aqui no canal Eduardo Rubim FC com o Resenha do Rubim. Ora, Rubinho, um grande abraço para você, para os seus milhões de ouvintes, em especial para a Lilian, que a Lilian Mendes está nos acompanhando, e a todos os meus amigos do WhatsApp e do Twitter que estão acompanhando esta nossa resenha que está começando agora, tá bem? Maravilha! E fazendo o convite para você dar esse apoio aqui no canal, se inscrever, você que não é inscrito ainda no canal, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo, deixar aquele like, hein, de milhões, que ajuda muito aí no crescimento do canal, e o seu comentário aqui. Participe e comenta aqui com a gente aqui, e vai compartilhando aí a nossa entrevista, nossa resenha do Rubinho hoje com o João Garcia, grande João Garcia. E eu quero começar, João Garcia, perguntando como é que surgiu essa paixão pelo rádio, pela comunicação, pela crônica esportiva. Como é que começou? Escutava muito rádio junto com os pais, ou alguém que na família que acompanhava muito rádio? Como é que começou aí essa tua paixão e tu seguir aí essa carreira no rádio? Na verdade, o meu avô, o velho João Garcia, teve o primeiro rádio na minha terra, no Arroio Grande. Era um rádio capelinha, em que ele recebia as radiovisitas. Depois veio a televisão, veio as televisitas, né? O rádio era um veículo de comunicação importante na época, e esse rádio era um rádio alemão, foi todo ele montado pelo meu avô, com a ajuda de alguém que falava alemão, e ele era Gooding, a marca do rádio. O meu pai era radiotécnico, consertava a rádio, depois consertava a televisão. Era um faz-tudo, né? Ele na parte elétrica também, a parte de mecânica, mas ele gostava muito era de rádio. E ali a minha mãe não queria que eu fosse logo depois do almoço para o Arroio, porque tinha medo, vai dar convulsão, não sei o que, coisa e tal. Então, meu pai montou uma cornetinha na ponta de um bambu, porque eu morava perto do Arroio, e era verão. E o meu pai tinha um microfone redondinho, e tinha um toca-fita daqueles que dava manivela, entendeu? Não era o gramofone antigo, mas já era substituir o gramofone. E eu ficava ao meio-dia tocando as músicas da Jovem Guarda e fazendo... Quando a gurizada passava na minha casa, deixava um bilhete oferecendo música para as namoradas para os namorados. Então, aí eles ficavam na beira do arroio, ouvindo pelo alto-falante, e quando dava vento na direção do arroio, era melhor ainda. E aí foi que eu comecei. O meu rádio foi uma corneta dessas de propaganda que ainda há pouco se usava na propaganda de rua. Esse foi o meu início. Depois eu fui para Pelotas em 1969, 70, por aí, e comecei de juiz de futebol colonial. E aí eu dava muita entrevista, não tinha muita facilidade de dar entrevista. Depois fui secretário da Liga Colonial de Futebol, e aí eu dava entrevista dando um relato do que foi a reunião. E aí eu comecei um dia na Rádio Cultura, me convidaram para fazer parte do programa Amadorismo Assim, era um programa meio-dia, e aí eu comecei. Em 1972, 1970 eu já falava no microfone. 71,
Em 72 eu fiz o jogo da seleção gaúcha contra a seleção brasileira no Sesc Centenário da Independência, aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio. E foi quando eu comecei. Foi aí depois, eu fui para trabalhar na TV Tuiuti, que era a RBS, que é a RBS TV hoje, e dali eu fui para Brasília. Em Brasília eu participava da sucursal da RBS e da Rádio Alvorada, que era a rádio da RBS lá em Brasília. Fazia alguma coisa para televisão, muito pouco, e depois em 79, quase 80, 79 eu vim fazer o jogo do Brasil, do Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, o Inter foi campeão. E nunca mais voltei para Brasília. Fiquei, em 80, integrei a equipe do Rui Carlos Osterman na Rádio Gaúcha. Eu, Pedro Vianney, da Cefilho, e o Tozão Burja fazíamos o programa Show dos Esportes, às 8 da noite, com um grande sucesso. Um programa de maior audiência no rádio do Rio Grande do Sul. Muita gente não sabe, pensa que é o Sala de Redação ou que é os Zambiados. Não. Fomos nós. Na Rádio Guaíba. Na Rádio Gaúcha. A Rádio Gaúcha, 1970. Federança comandava e os repórteres participavam. Entre os repórteres estava eu, falecido Vianney, o Darcy Filho, Milton Zambuja, isso aí. Então, já tinha feito, já tinha acontecido esse pessoal todo era da Guaíba, então já tinha sido feita toda aquela mudança, né, que muitos profissionais estavam na Guaíba e foram para Gaúcha. Aí, já tinha passado essa fase. Em 84 os guaibeiros começaram a vir. E eu, o Vianney e o Pedro fomos para a Rádio Sucesso. Era uma radiozinha pequena, hoje é Rádio Esperança, uma rádio gospel. E tinha saído da Rádio Gaúcha? Em 84 nós saímos porque os guaibeiros estavam entrando. Muita gente, muito profissional, a Guaíba que estava em alta naquela época também, né? Era uma das principais. Era muita, como é que eu vou dizer, concorrência, né? Concorrência. Mas quem é que te levou? Como é que foi Sim. Era que nem Inter e Grêmio, né? Guaíba e Gaúcha. Mas como é que foi essa tua ida para Gaúcha? Quem é que te levou para lá? Quem é que te deu essa oportunidade do Magrede aqui de Porto Alegre, capital? Não, eu fui em 2001, eu fui para Guaíba. Em 2005 eu voltei para Bandeirantes. Já tinha trabalhado antes quando era difusora, né? Uma vez. Sim, quando era difusora. 1987, 85 por aí. 87. 1987 foi que nós inauguramos na Bandeirantes, porque nós tínhamos uma terceirizada na Rádio Sucesso. E aí os donos da Rádio Sucesso não quiseram vender para um amigo nosso que era empreiteiro de obra. Ele queria comprar a rádio. E aí não quiseram vender, nós saímos. Aí nós fomos para a difusora, que depois virou Bandeirantes. E aí fiquei até 2001 na Bandeirantes. Em 2001 eu fui para Guaíba. Na Guaíba eu fiz a Eurocopa, quando o Filipão estava lá treinando a seleção do Paraguai. E aí, em 85, voltei para a Bandeirantes. E depois, em 2015, saí da Bandeirantes. Na verdade, me saí. Sim. Tá certo. Aí começou esse teu início no rádio aqui da... Mas como é que foi para ti iniciar, assim, por exemplo, que nem em Pelotas, para depois ir para uma rádio da capital mais grande? Foi muita diferença? Ou para ti não teve muita... Foi para tu ter uma ideia, Rubem, eu tinha uma linguagem que eu falava na Rádio Cultura. Na Rádio Cultura eu fazia programa de
de jornalismo, fazia esportes, e depois aqui em Porto Alegre mesmo eu trabalhei na TVE, na TV Guaíba, no SBT, e em 77 eu fui para Brasília. Em 1980 eu voltei definitivamente para o Rio Grande do Sul. E eu tinha uma linguagem para o esporte, era pelotense, era do interior. A gente falava o tricolor do Fragata, o rubro-negro da Baixada, o Auro Cerulho lá do estádio do Pelotas, da Boca do Lobo. E aqui eu dava boletim do tricolor do Olímpico, e aí o Rui dizia, não, aqui não é assim. Aqui é o Grêmio Futebol Porto-Alegrense, é o Grêmio Porto-Alegrense. Não tem tricolor. E nem era colorado do Beira-Rio, verdade? Era internacional. Internacional, podíamos falar colorado. Então eu tive que me readaptar, né, a essa linguagem que era diferente, era uma linguagem mais adequada aos tempos modernos do rádio. Mas eu me adaptei rapidamente. Depois eu era um gordo muito simpático, né? E nós começamos um programa de esportes, o Show dos Esportes. Que o Pedro Ernesto normalmente faz uma confraria dele aí. E o Pedro Ernesto ele era o terceiro narrador da Gaúcha, era o Haroldo, antes do Gasolin ir para lá. Era o Haroldo, o Brauner, o Pedro Ernesto. E aí o Pedro Ernesto ganhou um concurso de locutor na Rádio Farroupilha, que ele tinha uma voz muito parecida com a do Pedro Carneiro Pereira. E ele era Pedro, então aproveitaram o nome dele para fazer. Depois ele foi para a Gaúcha. Na Gaúcha ele passou de terceiro para segundo, e de segundo para primeiro, quando o Haroldo foi para a Guaíba. E aí ali teve um atrito aí, né? Não sei se é verdade. Aí por isso que saiu, por isso que o Haroldo acabou saindo, né? Por ele ser o primeiro. Não, não era. O Haroldo era primeiro. Mas aí o Ranzolin, sim, aí você vê, você está certo. Quando o Ranzolin veio, o Ranzolin passou a ser primeiro. O Haroldo aguentou poucos meses e foi embora. Foi para Guaíba. Foi para Guaíba. Para Guaíba. Depois ele sai da Guaíba e vai para Bandeirantes. E da Bandeirantes para Grenal. Ele trabalhou em todas as rádios de Porto Alegre, as rádios grandes. Mas como é que... Depois, mas assim, ainda se mantendo um pouco nesse início, assim, tu teve alguma referência ali do rádio que tu se inspirou, que, eu quero ser como aquele profissional, quero trabalhar junto com aquele profissional ali. Tu teve alguém que ou até fora, no centro, assim, em São Paulo, que de certa forma te inspirou, te motivou para tu, não, eu quero ser que nem aquele profissional. Teve alguém assim? Quando eu tinha 16 anos, um tio meu me deu 2 livros. As regras ilustradas do futebol e o desenvolvimento do futebol, da pelada a Pelé. E esse livro é escrito pelo Luiz Mendes. E eu gostava muito do Luiz Mendes e do João Saldanha. Curioso, aí eu abro um parênteses para você que está nos ouvindo. Se você acha que já aconteceu tudo na sua vida, não aconteceu. Porque eu, no centro, lá no Rio Grande, no meio da praça, no Redondo, que a gente chamava, a gente ficava lá ouvindo os jogos do Grêmio Internacional pela Rádio Guaíba. Ranzolin, Lauro Quadros, Belmonte, Pedro Carneiro Pereira, eram figuras assim que nós idolatrávamos à distância. E eu costumo dizer quando é que eu, com 16, 17 anos, no Arroio Grande, ia pensar que um dia dividiria a cabine com esses caras, inclusive com o Luiz Mendes. Então, para mim, foi um negócio fora do normal. Eu de repente, me vejo trabalhando com o Rui Carlos Osterman e com o Lauro Quadros, quando o Lauro veio para
para Gaúcha, Antônio Augusto, enfim, eu achava aquilo fora de série, fora do contexto, mas eu nunca sonhei em trabalhar com eles. Eu admirava eles, eu nunca sonhei em trabalhar com eles. É por isso que eu digo aos nossos ouvintes e telespectadores aí que a gente não pode nunca dizer o seguinte: eu não sei o que vai acontecer na minha vida daqui a 10 anos. Não, você não sabe. Eu estava lá em Arroio Grande com 17 anos. Com 27 eu já estava aqui em Porto Alegre, na Rádio Gaúcha, e estava trabalhando com aqueles caras que eu admirava. Eu era apenas um guri do Arroio Grande, é que eu fiz um caminho inverso. Eu saí de Pelotas direto para Brasília. E em Brasília eu era muito ouvido. Era muito ouvido. Era tão ouvido que eu ia na cidade de Satélites com a unidade móvel da área Alvorada e dava autógrafo. Muito conhecida. De tanto que as pessoas me admiravam. Eu fiz coisas lá em Brasília. Lá em Brasília, no dia 2 de janeiro, que é o praticamente o primeiro dia do ano, né? Eu resolvi que Brasília é uma cidade muito mística. Então, eu resolvi colocar no ar, de 10 em 10 minutos, uma chamada na Rádio Alvorada, que dizia o seguinte: dia 2 de janeiro, pare o que você estiver fazendo e olhe para o céu. Bom, numa cidade mística como é Brasília, só podia ser o disco voador. Não era o disco voador. Era um aviãozinho vermelho do Aeroclube de Goiânia, com a faixa escrita no ar. Quanto era a rádio? 1120, parece, coisa parecida, ou 740, não me lembro bem direito. E todo mundo parou nas estradas parques, era o horário de ir para o plano piloto, e as estradas parques estavam movimentadas. E aí os caras paravam o carro na estrada e olhavam para o céu, e aí apareceu o aviãozinho. Bom, dizem que eu tomei uma vaia, mas ficou todo mundo me ouvindo, né? Porque todo mundo queria saber o que estava acontecendo. Esse foi um momento. O outro momento que eu tive em Brasília foi quando eu inaugurei o sistema que não existia em Brasília, que era de ler os aprovados no vestibular. E foi uma audiência louca. Às 3 horas da manhã, nós damos em primeira mão os aprovados no vestibular, que ninguém dava. O cara ia lá na universidade, eu esperava publicar no jornal. Então, nessa noite, os caras ouviram o seu nome na rádio. Como outra vez foi quando um sargento de Jaguarão, que era foi meu sargento de Jaguarão, ele foi lá e disse na portaria, disse para o Garcia que aqui está o sargento Echevenguá. Aí, uma maior felicidade, né? O sargento Echevenguá tinha sido baita amigo no quartel em Jaguarão, e ele disse o seguinte: Garcia, tu sabes que os cavalos de quem eu cuido? Não sei. O general Figueiredo. O general Figueiredo vai numa quarta-feira lá que tu vai, que eu vou te apresentar para ele. E eu fui, na próxima quarta-feira. O sargento Echevenguá disse, aí ele perguntou quem é esse rapaz. Esse rapaz foi meu cabo lá no Jaguarão, cabo do P3 pesado. E ele disse o seguinte: então ele é cavalareiro, não é? Muito bem. Meu teu nome? Eu sou o João Garcia. Aí ele disse: tu é o João Garcia, aquele da Rádio Alvorada, faz o programa de manhã? Sou. O que tu está fazendo aqui? Não, eu vim aqui a convite do... Não, veio. Aí o sargento Echevenguá disse para mim, disse para ele: não, general, ele é gente nossa, não se preocupe. Não, eu sei, eu ouço ele de manhã. Eu sei que ele é gente nossa. E aí ficamos conversando, na outra quarta fui de novo, e numa quarta-feira, que era a seguinte, ele disse: olha, eu vou
eu vou anunciar se sou ou não candidato à presidência da República na quarta-feira. Tu vem aqui, que eu vou te dar esse furo. Pois tu sabe que eu tive uma gripe fortíssima. E aí, o Moreno, que foi repórter da Rede Globo, morreu já há alguns anos, o Moreno era do Jornal do Brasília, foi e deu um furo nacional. Esse era um furo que eu ia dar. O outro furo, aí sim eu dei, foi no dia 12 de outubro, acho que foi 12 de outubro, não me lembro, que o general Frota ia dar o golpe no general Geisel. E houve um contragolpe dele, e levaram ele preso. E eu estava no Ministério do Exército na hora que ele foi preso. Então, Brasília é uma beleza, né? Brasília é uma maravilha. Eu recomendo a todo mundo que um dia eu vou trabalhar em Brasília, para se sentir valorizado. Lá, jamais eles vão te perguntar qual é o teu veículo. Jamais. Eu participei da entrevista com os 25 anos da morte do Getúlio, com o Tancredo Neves, que era seu ministro da Justiça. Participei e ele nunca me perguntou qual era o veículo. E estavam ali só estavam 4 jornalistas mais famosos do país. E ele falando para mim, ele só dizia, gordinho, mas estou bem, gordinho. Ele me ficou meu amigo assim, porque eu tive um grande amigo, que era o senador Paulo Brossard. Era meu amigo mesmo. Esse mostrou que era meu amigo. A quem eu tinha entrevistado em Pelotas, junto com o João Carlos Gastal, que foi deputado estadual e era seu amigo, eu entrevistei ele na frente, num banco, estava sentado eu e o Brossard, e atrás de nós estava uma estátua da mãe. E eu lembrei ele quando cheguei lá em Brasília. E ele disse, claro que eu estou lembrado de ti. Mas tu não tinha barba, né? Eu digo, não tinha barba. Ah, tá. Não, senão eu me lembraria logo de início. Mas é mesmo, né? Pô, estou bem lembrado daquela entrevista. Ah, que bom, né? Bom, aí, bom, ficamos amigos. Ficamos amigos. Então, Brasília é uma cidade maravilhosa em que você convive com as pessoas mais importantes da República. E eu tive o prazer de conviver com as pessoas mais importantes dessa República. Eu fui repórter em Brasília da RBS na Anistia. Fui no pluripartidarismo. Só não fui depois na Constituinte, porque eu já estava aqui em Porto Alegre. Mas eu guardo de Brasília as melhores recordações como jornalista. Então, para tu ter uma ideia, a gente convivia com Tancredo Neves, Paulo Brossard, Pedro Simon, Magalhães Pinto, o José Bonifácio de Andrade Silva, que era o líder do governo, e que certa vez me disse, eu perguntei para ele, o deputado, o senhor vai votar a favor ou contra a anistia? E ele me disse uma frase que nunca mais esqueci, o João, o meu voto é o voto de fato consumado ou fato novo. Se a anistia for apresentada e ela for um fato novo, eu voto nela. Mas se a rejeição a ela for um fato consumado, eu voto nela. Eu nunca mais me esqueci dessas frases. Isso é importante na vida de um jornalista poder ter essas recordações. Eu tenho. Então, Brasília foi um momento assim, né, onde tu trabalhou no rádio, no jornalismo, que foi então importante para você então na carreira. Foi. Você tem uma ideia, o Bin e ouvintes? Eu participei de uma transmissão tripla. Brasília com a Rádio Alvorada, São Paulo com a Rádio Bandeirantes e Portugal, Lisboa, com a Rádio Nacional de Lisboa. Eu não era ninguém, mas pela Gaúcha era eu e o Mendes Ribeiro, pela Gaúcha eu e o Mendes Ribeiro e pela Alvorada, deputados federais como o Getúlio Dias,
o João Gilberto Lucas Coelho, senador, governador de São Paulo, me deu um branco agora. Esses dias eu estava ouvindo a entrevista dele, Franco Montoro. E lá em São Paulo estava o Lula, o Enos Zamorina, o Mário Covas e o Roberto Lima, acho que é Roberto Lima, um repórter internacional. Aliás, esse aí estava em Brasília. Estava em São Paulo o Paulo, que era da Rádio Bandeirantes, também não estou recordado sobre o nome dele. E lá em Lisboa estava o Brizola e esse o Roberto. Foi um troço fantástico. Eu devo ter participado umas 2 vezes só da conversa, era só bicho grande, né? Era só jacaré. Então não tinha como eu participar melhor, mas pelo menos eu estava junto. Meu nome foi lembrado. E Brasília foi porque em Brasília eu era chefe do jornalismo da Rádio Alvorada e da sucursal. Eu tinha a meu comando 36 profissionais. Para isso, para quem saiu de Pelotas para Brasília, era o máximo. Era o máximo. Eu me beliscava. Mas, João, agora, na edição passada do nosso Resenha do Rubim, entrevistei, batei um papo ali com o Homens Tortorelli, que citou muito, disse que é muito grato a você. Como é que foi aquele esquema que ele falou que foi sensacional, reunido várias emissoras para fazer um jogo da seleção brasileira? Onde é que ele foi para fazer o jogo? Conta um pouco para nós aí, essa história que ele contou um pouquinho para nós. Queria que você contasse aí sobre você e o Homens Tortorelli trabalhando junto. Como é que foi aí como é que vocês se conheceram e como é que foi o início de vocês trabalhando junto no rádio? O Tortinho, a gente se conheceu lá pela década de 70, por aí. E ele tem outro amigo, muito amigo meu também, que é meu irmão, o Mário Lima, que é narrador esportivo, lá em Criciúma. E o Mário já narrou em 9 estados separados de rádios diferentes. E eles têm uma passagem muito interessante, eles estavam vendendo propaganda. E estavam vendendo propaganda de carro. Aí veio uma placa, como era o nome? Brás. Eu sei que tinha Brás no nome. E o Portinho e o Mário Lima acharam que era uma subsídia Hemobras, que era alguma empresa do governo. Aí eles disseram, então vamos lá. Aí quando chegaram lá era em obras. Estava tudo junto, Hemobras. Em obras. Foi muito engraçado. Mas eu e o Tortinho já tivemos várias participações, agora em web mesmo. E nessa oportunidade, o Tortinho foi o locutor de várias rádios que entraram em cadeia com a rádio aqui de Porto Alegre. Então, o Tortinho tem uma passagem muito interessante dele. Houve um jogo entre o time da SEG e o time dos prefeitos da Serra, lá onde é? Cidade, poxa, como é o nome da cidade da Serra, que estava inaugurando o estádio. E o Tortinho fez o gol de inauguração do estádio, está lá em placa. Está uma placa com esse gol do Tortinho. Então, ele é um goleador pela ponta direita. Né? 1-0 o time da SEG, gol do Tortinho. Mas ele é um velho companheiro. Nós já estamos aí há muito tempo, já trabalhamos um monte de rádio juntos. Né? O Tortinho, ele é um bom narrador, mas ele é muito melhor narrando futebol. Salão. No futsal ele é imbatível. Ele é muito ligeirinho. É uma coisa de louco. Ele é ligeiro. Vocês já chegaram a fazer jogos juntos?
Você como Sim, comentarista e ele como narrador. sim, agora bem recentemente acho que rádio era, hein? Puxa, agora estou em branco, me deu um branco. Era uma rádio web. Era uma web não sei se era não era do Júnior Imperador. De quem Sim. a Rádio Estação? Acho que era a Rádio Estação. Acho Ah, que foi a Rádio estação. Estação. A Rádio Estação. Eu era um dos comentaristas e aquela moça que é narradora e comentarista era outra comentarista. Mas eu agora estou só em web, né? Estou só em web. Quando eu saíram de mim da Bandeirantes em 2015, eu não quis ir na rádio pedir emprego nem na web. Então tá aí, está acompanhando a entrevista com João Garcia, uma referência jornalismo esportivo no rádio esportivo do Rio Grande do Sul, do Brasil, e convidando aí você que está se conectando com a gente aí, dá essa moral, esse apoio aí, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui no canal, e você vai deixando aquele like e vai deixando aqui também o teu comentário. Pronto, João Garcia, eu Sim. que acompanhei durante muito tempo, meus 14, 15 anos, e muita gente que está acompanhando a gente aqui também acompanhou, e era um baita de um programa, aquele apito final na Bandeirantes. Olha só a bancada, né? Falei do João Garcia, Cláudio Cabral, mestre, João Carlos Belmonte e outras figuras. Fala para nós um pouco dos bastidores, como é que era vocês antes de entrar no ar, como é que era o programa, assim, e como é que era para vocês. O programa acabou se tornando o grande rival, concorrente direto ali do sala de redação, né? Se falava que dava o intervalo de o pessoal pulava para o outro para acompanhar, aí quando dava o intervalo passava, então era uma disputa muito grande de audiência na época, ó, sala de redação com o apito final daquela época. Que falasse para nós aí sobre como é que era o apito final na Bandeirantes. Bem, o programa era um programa muito alegre, né? Se falava de futebol e cada um dava a sua opinião, havia discussão, mas não, nós sempre íamos para o programa com muita alegria. Então, a gente ia brincando, gozando, o Cabral tinha umas tiradas muito, muito especiais, o Paulo Mesquita fazia um tipo de gauchão, assim, era um coice, era uma patada, era o jeito do Mesquita. Tinha o Belmonte também que participou, Ribeiro Neto participou, Alexandre Pretzel, não tinha uma época também, né? Alexandre Pretzel, sim. O Pretzel até deu o nome do menino que está na Guaíba, ele agora não é mais, já é formado em Direito e é jornalista também, e nós chamávamos ele não era pega-cachorro, era mata-cachorro, porque o Pretzel dava um chute e ele entrava no ar e dizia, não é nada disso, quem jogou foi o fulano, Beltrano, e o Pretzel ficava bravo com o mata-cachorro. Mas foi realmente um período muito, muito bacana que a gente tinha problemas fora do ar, mas não era problema pessoal, era problema de grana mesmo, problema de dificuldade financeira, porque nós éramos terceirizados, né? A Bandeirantes recebia a parte dela e o que sobrava a gente dividia entre nós. Então, tivemos muita dificuldade, mas mesmo assim, nunca levamos essas dificuldades para o ar. Sempre era com muita alegria. Nunca teve uma discussão no ar, tipo que nem no sala de redação que teve uma vez, Kenny Braga e Paulo Santana, que foi feia as coisas por lá no sala de redação. Nunca teve algo assim entre vocês no apito final? Teve uma comigo com o Nando Gross. Porque Nando Gross também participou do apito final uma época? É? O Nando Gross participou uma vez também era do apito final, uma época. Marcos Couto, gigante do Vale. Marcos Couto, Marco Antônio Pereira. Vou fazer aqui, assim como eu fiz com o senhor quando eu estava fazendo a edição passada.
com Sim. o Rubens Tortorelli. Sim. Temos aqui agora o Marcos Couto, gigante do Balé. Ó, Marcão, tô te esperando aqui, Marcão. Eu não é o João Garcia. Vou participar aqui da resenha do Rubinho. Tá feito o convite, hein? Tá feito o convite. Grande Marcão. O Marcos trabalha no Vale, na rádio Felicidade e na Rádio Only Web. Felicidade é FM comunitária. E ainda continua narrando na Bandeirantes, né? Continua narrando na Bandeirantes. Aí tá narrador, gosto muito do Marcão. Abração, Marcão. Vamos combinando aí. Eu já falo. E aí, seguindo então lá com o apito final. Sim, vamos fazer essa ponte aí. Eu te mando o WhatsApp dele, tranquilamente. Sim. Ele vai querer, vai ficar muito feliz. Mas, como eu te disse, a gente terceirizou durante um tempo a Bandeirantes. O Bira Valdez nos avisou numa sexta-feira que a última jornada era domingo. Aí nós pegamos todo o nosso fundo de garantia, cada um, e formamos e pagamos a primeira prestação para Bandeirantes. E depois a gente saiu atrás, né, de patrocínio, foi conseguindo patrocínio por aqui, por ali e tal, conseguimos pagar todos os meses, nós pagávamos a Bandeirantes. O primeiro dinheiro era da Bandeirantes. Não tinha nada de atrasar, era na bucha e pronto. Aliás, a Bandeirantes é que cobrava os nossos clientes e já tirava dela. E os nossos clientes e o restante ficava conosco. O Darcy Filho também participou. Darcy Filho, uma época era o Darcy Filho. Mas imagina só a bancada. João Garcia, Cláudio Cabral, Cláudio Quintana Cabral, João Carlos Belmonte. Aí tinha o Darcy Filho, né? Era uma bancada assim que, para não botar defeito, Marcos Couto, Daniel Oliveira participou, era o apresentador, né? Uma época também. Sim, o Haroldo Souza foi também. Haroldo Souza também foi um tempo. Teve uma passagem muito curta, né? Na Bandeirantes. Foi, aí depois ele voltou para Guaíba. Teve uma trabalhou lá conosco, sim. Todos os grandes nomes passaram por lá, pela Bandeirantes. É claro que todo mundo, quem escutou aquela época, todo mundo era sensacional. Mas como não está mais hoje entre nós, como é que era trabalhar com o Cabral? Como é que era? Cabral era muito engraçado. Ele, na época que a gente dava nota, ele só dava nota baixa. As cotação, né? Era o momento que todo mundo esperava, né? E ele, para dar 0, era barbada, né? Eu vou dar 1 porque fardou. E para dar 10, ele nunca deu 10. Nem para o D'Alessandro. Ninguém dava 10. Olha, se ele dava 7, nota 7 para alguém, era bastante. Era bastante. Era muito exigente, né? A nota máxima dele era 7, 8. E olha lá, 8, então era muito raro também. Mas houve um período em que a revista Gol publicou uma pesquisa feita pelo Ibope, das rádios de esportes. E aí deu a Gaúcha em primeiro, a Guaíba, a emissora B em segundo, e a emissora C 0. E a emissora C era nós. Aí eu já tinha feito no meu programa quando era a M e a FM juntas, como é hoje, a M e a FM juntas, nós ficamos em segundo lugar. E aí eu dava a medalha de prata para cada um que ia no meu programa de manhã, no Cidade Aberta, e depois Show da Manhã, enfim, vários nomes. E eles iam lá e eu dava uma medalha de prata, e explicava por que era a medalha de prata. O REC ficou furioso. Aí foi a primeira vez que a Guaíba admitiu que era segundo lugar, porque não queria ser terceiro. Então, mas aí, quando a revista Gol publicou essa pesquisa, que dava 0 para nós, eu disse, olha, eu estou vendo aqui, no apito final, eu estou vendo aqui que na última pesquisa do Ibope, nós temos 0. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo agora, você não existe, você é 0.
teu nome é Paulo Zero, Joaquim Zero, Antônio Zero, tu não existe, tu pensa que está ouvindo a rádio, não está ouvindo a rádio. Mas nós vamos fazer o seguinte, você vai ligar para os telefones esse, e vai dizer o seu nome, o bairro de onde está falando. E aí os telefones não pararam. Durante todo o programa, foram, porque o telefone tocava e tinha dois, era o Zé Carlos Roque e um outro anotando, era um nome, o cara só dava o nome, mas deu mais ou menos uns 500 telefonemas. E aí eu disse, bem, a partir de hoje, então, você é zero. Você não vale nada como ouvinte, nem coisa nenhuma. Né? E aí o Ranzolin quis se explicar no sala de redação, que a Rádio Bandeirantes está dizendo que os ouvintes dela são ouvintes zero, aquele jeito dele, professoral. E aí ele disse que não, que no Ibope é preciso atingir 1.000 ouvintes. Só naquele dia deu 500. Quanto é que ia dar um mês inteiro de pesquisa se não ia dar mais de 1.000? Claro que deu mais de 1.000, né? Aí ele foi explicar e piorou. Aí mesmo que o pessoal ligava. Aí mesmo que o pessoal ligava, né? Mais tarde. Não, sabe que eu me lembrava desse bloco aí, ouvinte zero, eu me lembro. O pessoal ligava e entrava no ar. Aquilo ali foi algo que inovou, que só a Bandeirantes começou a fazer. Aí depois, claro, as outras começaram a fazer também. Mas aquilo era algo espetacular, tu entrar no ar. E eu entrei uma vez no apito final no ar. Quem estava apresentando na época era o Geraldo Pinheiro. E aí eu conversei com o pessoal lá e aquilo era muito legal quando aconteceu na época, era algo diferente, né? Tipo, a gente ouvia, a gente participava. Mande o seu e-mail na época, né? Não tinha WhatsApp. Isso. E aí, quando liberar o telefone para tu entrar no ar, aquilo foi sensacional, né? Foi. São histórias do rádio, né? Histórias do rádio. Com certeza. Agora, falando em histórias do rádio, agora eu quero te perguntar. Qual é que foi a transmissão, o jogo que o João Garcia fez que ficou marcado aí na tua memória, no teu coração, que não, essa transmissão aqui, esse jogo, ou um bastidor depois de um jogo decisivo, ou algo que ficou marcado, que tu falar em questão de o que te marcou, no qual jogo, ou programa, que não, logo já te vem na memória. O que te marcou nessa tua carreira sensacional? Vamos para o jogo primeiro. Não é da dupla Grenal, é do Brasil de Pelotas. Brasília Internacional pelo Campeonato Gaúcho, 1976. Lá em Pelotas? Não, aqui. Aqui no Beira-Rio. Aqui no Beira-Rio. 0-0 o tempo todo. E eu estava trabalhando pela Rádio Tupanci, o Brauner também era narrador da Tupanci, e eu rezava no ar, isso é uma palhaçada minha, né? Rezava no ar a Nossa Senhora, o Pai Nosso, coisa e tal, e o Internacional em cima. Foi 90 minutos de massacre. Aí teve uma bola do Dario, que o Dario avança sozinho, contra-ataque, passou pelo Tino, que era zagueiro do Brasil, na saída do goleiro Sérgio, ele deu por cima. Então, na televisão, você vê quando ele toca a bola por cima do goleiro, ela pica e vai entrando, e de repente, como se tivesse saído do chão, o Tino salva o gol. Então, aquele momento foi tão marcante que quando eu voltei para Pelotas, eu trabalho na Rádio assim, quando eu voltei para Pelotas, um cidadão veio no Café Aquário e disse, olha, eu estou com a dor no pescoço, porque eu vinha para o café e botei o pé para fora do meu carro e não conseguia me levantar nem tirar os braços de trás do pescoço, porque tu rezava e pedia a Deus que não tomasse gol, e não tomou. Isso foi uma coisa que me marcou muito, realmente me marcou. E no programa, eu acho que o programa do Show dos Esportes de noite, que mais
que eu achei assim muito bom, era que o De Leon era conhecido por não rir, era muito sério. E o De Leon já tinha rido numa entrevista que eu fiz, ele riu muito. E aí ele foi ao vivo no programa e o De Leon era solteiro. E aí o Pedro Ernesto, com aquela sacanagem, disse, então tá pronto. Tá aí o marido para a irmã do João Garcia. Porque eu vivia dizendo que vivia procurando um marido para minha irmã. E a minha irmã estava numa boate dançando com um rapaz e falou o nome dela, Alba Marlene Garcia. Ah, Garcia, tem um cara que trabalha na Rádio Gaúcha, que é daqui de Pelotas, o João Garcia. Não é teu parente, mas assim, é meu irmão. O cara parou de dançar e deu um grito. Então é tu! Ela queria o meu rim, rapaz. Então é tu! Que era ela que eu ofereci de casamento para cada um dela. E o De Leon disse, olha, quem sabe, né? Quem sabe nós não acabamos. E dava risada o De Leon. E aí me marcou muito esse programa, porque o De Leon riu, né, das minhas brincadeiras. Outro programa que me marcou muito foi o que o Jô Soares estava em Porto Alegre e foi no programa. O programa tinha uma característica, que era, ele passava mais tempo fazendo sacanagem, como o Pânico na TV e outros, o Cafezinho, mas nem existia esse programa. E era só brincadeira e brincadeira uns com os outros, com os ouvintes. Nós brincamos com o Lauro Quadros, nós brincamos com o Ranzolin. Uma vez nós telefonamos para o Ranzolin, até a filha dele, a Cristina, foi que atendeu. Pai, é da Rádio Guaíba. Aí ele veio atender e estava no ar. Ranzolin, aqui é o Pedro Ernesto. Queria desejar felicidades, um feliz aniversário, coisa e tal. E o Ranzolin disse assim, está no ar? Está no ar? Sim, porque alguém da Rádio Gaúcha entrevistar a Rádio da Rádio Guaíba é um fenômeno, né? E ele está no ar, e nós rindo, dando gargalhada, resolvi até nos dar entrevista. Pronto, passou. E esse programa é um programa muito... Para ter uma ideia, Rubim, acho que fazia uns 10 anos que eu tinha saído da Gaúcha e tinha acabado com... Tinha saído do programa também, né? E tinha prefeitos que iam a Pelotas para eventos e coisas, dizer, mas eu estava te ouvindo esses dias lá na Gaúcha, então, eu não estava ouvindo na Gaúcha, faz 10 anos que eu estou fora. Então, foi um programa que marcou. Houve uma pesquisa feita por uma agência de propaganda aqui de Porto Alegre, em que nos dava com 2.500.000 ouvintes. 1.500.000 o site de redação e com 1 milhão os ambientes. Este foi o programa de maior audiência e eu e o Pedro Ernesto chegamos a gravar um disco de músicas gauchescas, e depois o Pedro seguiu gravando sozinho. Nós fizemos o lançamento do disco no Água na Boca, uma boate que tinha ali no centro, e foi uma loucura, né? Foi um negócio de louco. Nós fizemos realmente acontecer. O Gordo Salim, que já é falecido, era de uma agência de propaganda, dizia que depois do Pinguim e Walter Broda, eu e o Pedro Ernesto fomos a maior dupla que se fez no rádio. Eu tenho isso como lembrança boa, né? Lembrança boa. Tu tem ainda volta e meia contato, meio seguido com o Pedro Ernesto, ou... Não, nós até saímos na época meio bronqueados um do outro. Eu tinha alguma queixa dele, ele tinha queixa de mim, e aí nós acabamos com a dupla. Já na época eu já estava saindo da Gaúcha, enfim, ainda trabalhamos juntos na Rádio Sucesso, fomos para a Rádio Sucesso, eu, ele, o Vianney, como três, e o Paulo Mesquita, um quarteto, trabalhando na rádio, hoje Rádio Gospel, a rádio... é uma rádio de 1390, é o prefixo dela. E aí, depois, quando fomos para Bandeirantes,
ele nos abandonou a equipe toda e voltou para a Gaúcha sem nos avisar. E ele era o principal nome, era o chefe da equipe, coisa. E aí cortamos as relações com ele. Eu cortei a relação com ele. E a gente se dá, sim, se cumprimenta. Mas não, eu, como não tenho ido ao estádio, há muito tempo que não vou ao estádio, não o tenho visto. A última vez que vi foi o Vianney. O Vianney ainda estava na Gaúcha antes de ir para Bandeirantes. Então, até se hoje eu cruzar com o Pedro Ernesto, eu vou dizer para ele, olha, me desculpa, tanto que falei mal de ti, mas são coisas da vida, né? Não tenho nada, não tenho nada contra ele, até tenho muita saudade daquele tempo em que a pobreza nos fazia mais companheiros do que a gente foi. Que na Rádio Sucesso, eu tenho uma ideia, Rubinho, a Rádio Sucesso era 1390, tu sabe que todas as rádios são de 600 até 720, 780, agora a Grenal, e ficar nos 1390 era se enterrar, né? E nós fizemos acontecer. Nós fizemos acontecer. O 1390 foi a cabeça de rede de 35 emissoras no Grito do Campo. Nós fizemos um trabalho que é digno da gente botar num livro o trabalho que nós fizemos. Nós éramos o nosso time Companhia Limitada. Era o nome da empresa que nunca foi registrada, mas que tinha um contrato com o Cascalho, que era um dos donos da Rádio Sucesso. E a gente fez realmente um sucesso enorme. Disso eu me orgulho muito. Me orgulho de ter trabalhado 3 vezes de graça. Na Rádio Cultura, quando eu comecei, na Rádio Sucesso, quando estava no meio da minha carreira, deixei a Gaúcha para ir para a Rádio Sucesso, e na Rádio Bandeirantes, que eu trabalhei de graça também. Então, foi 3 vezes que eu trabalhei de graça e eu não me arrependo. Muita gente começou comigo, muito estagiário, enfim, que começou comigo, com o Pedro Ernesto, com o Vianney, e eu não me arrependo porque eu tenho esse prazer de ter lançado muita gente no rádio, muita gente. Um deles que reconhece que foi lançado por mim é o Sérgio Boas. O Sérgio Boas era auxiliar de plantão. E eu peguei e disse para ele, tu vai ser repórter. Não, eu não quero, não sei o quê. Ele foi falar para a mãe dele. A mãe dele veio na Rádio Bandeirantes e disse, seu João, o senhor deixe ele de plantão, ele gosta muito, não sei o quê. Não, ele vai ser repórter. E foi repórter. E assim foi contratado pela Rádio Gaúcha. E assim a gente foi à Copa do Mundo e coisa e tal. E ele reconhece isso. Isso é muito importante, porque o reconhecimento, a gratidão desse nosso meio é muito pequeno. E eu tenho satisfação de ainda, muita gente, quando me vê, me reconhece, conversa comigo e tal, mas nessa nossa produção, Rubinho, você sai do ar 3 meses depois, começa a ser esquecido. Hoje eu estou dando uma entrevista para ti, estou muito satisfeito, muito feliz, mas eu não dou entrevista para... Ninguém me procura para fazer uma entrevista dessa na Rádio Guaíba, na Rádio Grenal, mesmo na Rádio Bandeirantes, onde eu trabalhei, onde foi a minha segunda casa, né? Em que eu e outros velhos foram colocados na rua, né? Eu nunca mais me recuperei daquele baque de ter sido anunciado como dispensado. E eu tinha motivos para ficar. Eu tinha tido um AVC, e eu poderia ficar até receber um laudo médico que estava recuperado. Mas eu sou como o Roberto Carlos, viu, Rubinho? Só vou gostar de quem gosta de mim. Então, você é uma pessoa que eu gosto, porque gosta de mim. Ficou... É uma honra muito grande, viu? Então, esse é o grande objetivo, assim, do canal, desse quadro recente do Rubinho, a gente procurar pessoas
né? O Rômulo Tortorelli, mas João Garcia, a gente citou aí também o Marcos Couto, a gente vê tantos canais grandes aí que é sempre os mesmos, né? O cara que Sim, tá lá em sim. cima, né? Não vamos citar nomes aqui, enfim. Mas daí, cadê o João Garcia, mano? Ninguém confia no João Garcia para dar uma entrevista. Marcos Couto foi a melhor narração da Batalha dos Aflitos, o gol do Anderson, da segunda divisão do Grêmio. A Batalha dos É Aflitos, a verdade. melhor narração foi a dele. Foi do O, Marcos Couto. o Então Rubinho, quero entrevistar ele aqui. Cara que merece. ele, ele é um grande narrador, é um cara alegre, alegre, alegre. Grande, Tu grande, não grande. sabe, tu não sabe que sujeito alegre. Ele teve um problema sério com a mulher dele, teve aquela doença que a pessoa vai definhando, que teve o ex-governador Guazelli e o ex-companheiro Mendes Ribeiro, e, e ele mantinha a alegria, e a gente sabia que ele estava sofrendo aquela dor imensa e de vendo a mulher dele se transformar num pedaço de gente em cima da cama, mas ele continuava não deixando que a tristeza que ele tinha na alma o transformasse num cara triste. Ele é, sem dúvida, um dos excelentes narradores do Grande, futebol grande. gaúcho. É um dos poucos que localiza a bola, porque os narradores aqui do Rio Grande do Sul tem o Pedro Ernesto não é narrador, é comunicador, mas os narradores têm a mania da velocidade, quando na verdade você tem que localizar porque você está falando no rádio para quem não está vendo. Você está assistindo Exatamente. o jogo, mas quem está te ouvindo não está vendo. Então você tem que dizer, ela vai pela minha direita, tem na minha esquerda o fulano, na ponta direita do comando do ataque. Não importa. O que importa é quando você tem que narrar aproximadamente da intermediária para a área grande. Até ali, lá da defesa, do tiro de meta, até a intermediária adversária, você pode dar comercial, pode mandar abraço, pode fazer o que quiser. Entendeu? Só vai Interagir, né? localizando a bola. Fulano Interagir com a bola para o meio de campo. E, seu João Garcia, um abraço aí e tal. Entendeu? É isso que eu acho, pela experiência que eu tenho de narradores de futebol. Verdade. Mas É, agora uma outra pergunta que está chegando aí na nossa parte, passa muito rápido. Quando é, o entrevistador tem muita história para contar, muitos anos de rádio, né? Então passa muito rápido. Mas eu sim, queria dizer, o rádio se reinventou, né? Agora, por último, as plataformas digitais, as redes sim, sociais. Como é que tu vê a, a- o rádio hoje? Ele tem muito a parte de vídeo, né? Hoje sabe, começou na Bandeirantes, Guaíba, e aí a Gaúcha começou a perder um pouco a audiência, acabou se rendendo para esse tipo de transmissão com imagem do narrador na cabine, narrando o jogo pelo YouTube, pelo Facebook, enfim, e algo inovador, né? Eu escutava ali um apito final, mas como é que é o João Garcia? É magro, gordinho, barbudo, careca, né? A gente ficava naquela imaginação que é algo legal, isso, entendeu? O rádio mexe com o nosso imaginário, com a nossa cabeça, mas hoje tu vê os programas, tu é, assiste no rádio normal, mas você pode vir aqui, né, por exemplo, aqui no YouTube e ver cada um é, deles no estúdio, né? Na é isso câmera. mesmo. Como é que tu vê essa. Eu E as vejo, rádios web? Começaram as webs, né? Nesse mercado. E agora a gente vê que está crescendo muito, e tem um canal aí que vem liderando a audiência aí bastante, né? Uh, Emissoras de rádio web que trabalham especificamente num time, né? Por exemplo, no nosso amigo Dagoberto Machado, que também já deu entrevista para nós aqui, a Rádio Inter de Todo, né? Enfim, outras rádios que trabalham especificamente para um público, para o o Inter, Rádio Dagol está trabalhando da muito. Gol, é.
Aí tem uma lá do Grêmio, lá, o Marcão, Marco Antônio Pereira fez agora, né, a 1903 Play do Grêmio. Como é que tu vê essa parte aí que vem crescendo muito, vou fazer uma rádio web, uma equipe, e nós vamos fazer jogo só do Grêmio, esse canal vai ser só do Grêmio, vai ser só do Inter. Como é que tu vê isso aí, que foge um pouco daquela coisa tradicional de, né, Inter e Grêmio, sem identificação, imparcial. Hoje tu vê o profissional ali, que trabalhou anos numa Gaúcha, numa Grenal, ele foi lá e montou uma equipe, um canal e virou seu time, e tá lá trabalhando e vem ganhando muito espaço, vem dando muito audiência, vem crescendo muito essa... Como é que tu vê essa inovação, esse novo jeito de fazer jornalismo esportivo, transmissão de futebol e a internet, né, as redes sociais aí inovando o rádio? Mi, tu sabe que eu posso dizer que eu sou um pouco pioneiro no rádio web. Muita gente achava que rádio web não ia dar certo, que rádio web não sei o quê, vai levar muitos anos, porque esses caras, eles não se atualizam, né? Esses nossos colegas não se atualizam. Então, o que aconteceu? Aconteceu que aí veio o YouTube, vieram as páginas, vieram as rádios só no YouTube, veio a rádio web. 10 anos atrás, mais até 11 anos atrás, eu disse para o André Chu, que foi presidente do Aimoré, que é da revista Mundo Esportivo, que eu escrevo há 36 anos, e eu disse para ele, bota uma web para ti. Bota uma web para ti, há 10, 12 anos atrás. E ele não. Então, agora, há 2 anos, ele resolveu, e até botou um estúdio do meu nome. Eu disse para ele, tu tem dinheiro? Não, não tenho. Mas tu tem 10 amigos que te deu uns pila para ser sócio teu com 49% e tu com 51%? Isso eu tenho. Pois ele arrumou esse dinheiro assim. É assim que eu acho que as webs devem, essas webs de fundo de quintal, essas webs de fundo de garagem, essas webs do quarto do rapaz, são como a época em que tinha os conjuntos de rock das garagens. É a mesma coisa, depois eles saíram e fizeram um maior sucesso. Né? Então, eles têm lá uma rádio que é uma rádio montada, com redação, com estúdio montado, com imagem, com tudo bem. Lá onde o Marcos Couto trabalha, faz o programa Camarote, às 3 da tarde, das 3 às 4 da tarde. Eles ainda estão montando a programação. Tá? Eu dou muita força para o Imperador, Júnior Imperador, aí que tem deficiência visual, aí de Viamão, agora está na Alvorada. Eu vivo dizendo para ele, pega 51% para ti e pega 49% de amigos do teu pai, o pai dele é advogado, de nomeado e tal. Pega e monta uma rádio, mas monta uma rádio, não fica no teu quarto, no escritório do teu pai, nada disso. Porque está na hora das webs deixarem de ser de fundo de quintal, de fundo de garagem, de dentro de casa. Está na hora, porque isso é a mesma coisa que você viu aí no comércio. Todo mundo botava posto de gasolina. Aí, quem se habilitou melhor ficou, os outros quebraram. Você via boutique. Toda a filhinha de papai botava uma boutique para ela, quebrava. E assim foram quebrando vários negócios que pareciam... Porque 1 dá certo, 2 dá certo, 5 dá certo, 10 não deu certo. 20 não deu certo. Então era isso que acontecia e acontece. E acontece com as webs. A web está abrindo e fechando todos os dias. Eu não sei que cara que quer colocar uma web de brincadeira aí para brincar de rádio, pode brincar de rádio. Mas isso não vai ter audiência. Tem audiência na estação.
web, tem a rádio Only, lá essa que falei, São Leopoldo. A Rádio Galera também. Tem a Rádio Ouvinte, não sei se a Rádio Galera tem estúdio montado, eu acho que sim. Então, essas rádios é que ficam depois que dá aquela enxurrada. Dá uma enxurrada de rádio. E aí vai ficando, fica aquelas que melhor se adaptam. Então, é a mesma coisa que quando a gente dizia, olha, a web vai pegar. E o web ainda, Rubi, não tem o principal, ela só tem os aplicativos que você ouve no celular, ouve no iPod, no iPad, enfim, ouve no computador, mas ainda não tem, já tem, mas não tem no Brasil, um sintonizador como tem, custa $90 no Paraguai, e que você sintoniza, digita ali Porto Alegre, aí vão aparecer as rádios web de Porto Alegre. E você vai escolher uma e vai ouvir no radinho. Maravilha, hein? Isso já tem. Já tem rádio grande. Em casa você pode ouvir. Mas ainda não tem o pequeno. Por outro lado, há um negócio que as rádios web não estão usando muito, nem estão usando, mas vão ter que usar, que é a audiência no estádio. Tem pequenos transmissores de 200 metros, que você pega em todo o anel superior e anel inferior do estádio. Às vezes até fora do estádio. Mas no estádio, no dia que as rádios web botarem um transmissor, uma coisinha pequena, botarem um transmissor, que custa aí 50 pila, 100 pila, nem isso, acho. E no dia que você disser, passar uma faixa no Beira-Rio, sintonize a rádio estação web no seu aplicativo, por exemplo, no aplicativo, ou sintonize naqueles canais que estão além de 107, que já tem 108, 109, até 109 e pouco. Então, ali você vai poder ouvir. Isso aí ainda não está popularizado. Nem a web está popularizada. Mas a web vai incomodar. Como vai incomodar a rádio no YouTube. Como tu já tem a gente que te segue no teu endereço, como tem rádios que pegam no YouTube. Enfim, eu não conheço muito bem isso, mas pelo pouco que eu conheço, eu sei o que vai acontecer. Por quê? Porque eu vi o rádio ser superado pela televisão. Aí veio o rádio transistor, quebrou a televisão. Aí, quando disseram que o rádio ia morrer porque a televisão estava instantânea na Guerra do Golfo. Não. Aí veio o aplicativo que pega as rádios no estádio, no carro. Hoje tem telefone celular no carro, o número, você bota ali e ouve. Enfim, outra coisa, os aplicativos ainda não são explorados pelas webs. Nem os táxis são explorados pelas webs. Muito menos em casa, muito menos no celular, muito menos no... Então, agora é que os caras estão fazendo aplicativo, não sei o quê. As AM que estão desaparecendo, e as FM vão desaparecer dentro de 10 anos. Dentro de 10 anos vai ter outra coisa. A ciência é uma coisa fantástica. Eu tenho 52 anos, Rubem. 45 tenho 52 anos de profissão. Com 45 me aposentei. Eu tenho 74 anos. E eu vi as comunicações se desenvolverem fantasticamente. Meu pai me deu de presente o rádio Spica. A gente botava um egoísta, era o fonezinho de ouvido que chamavam egoísta, e ele não tinha alto-falante, porque não fazia um alto-falante pequeno. Então, eu ouvia a rádio assim.
mas era rádio transistorizado, porque o transistor é o avô do chip. Entendeu? Quando reduziram a válvula, que era enorme, num rádio daqueles de cabeceira, que tinha uma válvula grande, quando transformaram num transistor que era desse tamanho, acabou. Aí você ia para onde queria com o rádio seu companheiro. O rádio é imortal. É imortal porque o que tu está fazendo é rádio, com imagem. Exatamente. Entendeu? Exatamente. É isso aí. João Garcia, para a gente finalizar, começou o Brasileirão, agora hora de opinião. Comentário esportivo do João Garcia. A dupla Grenal, o que esperar da dupla Grenal nessa temporada 2023? O Grêmio retornou à Série A aí com uma grande contratação, Luiz Soares, a volta do Renato. O Grêmio estreou com vitória, venceu por 1-0 a equipe do Santos, né? E o Internacional, vice-campeão brasileiro da temporada passada, não está se encontrando nessa temporada, mas continua aí a sequência do trabalho do Mano, né? A direção do Inter muito lenta para contratar, e tem Libertadores da América, enfim. Um resuminho rapidamente aí para nós, a tua opinião. O que esperar da dupla Grenal nessa temporada 2023? O que eu espero há pelo menos 5 anos, que a dupla Grenal tenha personalidade. Futebol gaúcho é um misto de garra e técnica. Então é um misto de força e velocidade. Se você não tiver um jogador para colocar lá na área a bola para um ponteiro ou um centroavante entrar em velocidade, você não tem esse time aqui no Rio Grande do Sul. Então, o que está acontecendo, por exemplo, no Internacional, é desde que o D'Alessandro abandonou o futebol, não tem mais ninguém. Agora está mais ou menos o Patrick e coisa, o Depena é um jogador. O Internacional tem um bom time, tem um bom goleiro, uma boa zaga, falta de número 5, eu não sei se está no time, está no grupo, onde que está, mas falta o número 5. Porque ele tem o Depena, tem o Patrick, tem 3 atacantes. O Patrick está jogando muita bola, né? Sim, 3 atacantes. Você tem o PH pela direita, tem o Wanderson pela esquerda e tem o Luiz Adriano de centroavante. O Luiz Adriano é um centroavante que pode juntar seu meio campo. O Pedro Henrique pode se juntar também. Quem não é muito de se juntar, porque tem o avanço do lateral esquerdo do René, é o Wanderson. Mas o Wanderson deixa ele lá, ele é driblador. É muito difícil você ter um driblador pela ponta. O cara que enfrenta, né, o lateral, e dribla o zagueiro central e deixa um companheiro na cara, ou ele fica na cara do gol. Finaliza bem também. Fez um golaço agora contra o Fortaleza, né? Falta o Internacional a personalidade de um time. E há muitos anos não teve. O Grêmio teve, brevemente, com o meio esquerdo aquele, rapaz, o meio esquerdo do Internacional, o bunda grande aquele. Ué? Vê se tu te lembra, Lucas. O número 10, que agora está no futebol 7. O Douglas? O Douglas, o maestro, o rifador. Douglas Bundão, isso é. Jogava muita bola. Era um grande garçom, Não sei de onde. Eu não sei de onde é que. Abrindo um parênteses aí, já que tu falou em muita gente, né? Eu não sei de onde é que surgiu aí. Acho que foi até nos comentários o pessoal falando. E chamavam ele de barriga de cadela. Barriga de cadela velha. Acho que barbaridade. Mas o que ele tinha, na verdade, era um bundão muito grande, né? Mas ele jogava muita bola, né? Jogava muita bola. Pelo amor de Deus, jogava muito mesmo. Então, o que eu acho é o seguinte, a dupla Grenal pode fazer campanha bonita no Campeonato Brasileiro. O Flamengo está em decréscimo. Não vai dar certo esse treinador, o Jean Paoli, do
no Flamengo. Não deu certo no Santos, não vai dar certo. O Flamengo e o Atlético Mineiro também ainda estão querendo insistir com um treinador estrangeiro. Pelo amor de Deus. Agora todo mundo que é português, tu já viu? Os caras terentes nem sabem que eles existam lá, nem em Portugal eles existem. Aí eles vêm para cá cagando lei. Para, rapaz, que é isso? Tem muita gente boa. Esse treinador do Fluminense, Segurico, né? O nome dele? O Fernando Diniz. Fernando Diniz é ótimo. É ótimo. E vai para as cabeças esse ano, hein? Fluminense. O meu neto Lucas gosta muito dele. E eu até recomendei ao Chico Noveleto que ele fosse treinador da seleção brasileira. Porque ele é um treinador, o time dele não dá chutão, é muito difícil. Que é um problema do futebol brasileiro. O futebol brasileiro, o zagueiro quer se ver livre logo da bola, então liga direto. Verdade. O goleiro quer ver, o goleiro vai sair jogando com o lateral, com o braço, ele dá um balão. Quanto maior for o balão dele, mais longe ele vai. Então, esse é o futebol brasileiro. É por isso que nós não ganhamos dos europeus nunca no Mundial. É porque nós só damos balão, nós queremos nos ver livre. Em vez do zagueiro sair jogando, joga no centro médio, joga no lateral e vai embora, não, ele limpa e timblim o ataque. Não dá. Se não dá, senão nós vamos ser sempre um futebol de Copa do Mundo, em que nós podemos, que já não ganhamos as duas últimas, né? As três últimas. Então, tem que fazer uma revisão. Agora, a dupla Grenal tem chance no campeonato, mas precisa ter jogadores que pensem o jogo. Pensar o jogo quer dizer ter força e velocidade. Força e velocidade. É isso que falta ao futebol gaúcho. E o Internacional está mais perto que o Grêmio de conseguir isso. Maravilha. João Garcia, uma honra muito grande, quero te agradecer, uma gratidão imensa. Cara, olha, para vocês terem uma... Eu, como eu falei no início, tinha meus 14 anos de idade, 13 anos de idade, e nasci escutando rádio com meu avô, e eu escutava aqui né, João Garcia, o pessoal lá da Bandeirantes, sempre fui muito fã do trabalho lá da Bandeirantes, então João Garcia, quando foi para lá, e escutar debate e agora hoje poder estar entrevistando ele, né, eu pensei, logo quando eu conheci, tive a oportunidade de estar na casa dele, junto com a Lilian Mendes. Grande abraço, Lilian, sempre aí nos apoiando. Conhecer pessoalmente, de fazer essa entrevista contigo. Eu tô sentindo aquilo que tu sentiu, você falando na entrevista aí, eu trabalhar com aquela grandes lá da rádio, lá, né, na Guaíba, na Gaúcha. Então eu, né, do outro lado do rádio, escutando, e hoje ter conhecido pessoalmente e tá fazendo uma entrevista aqui contigo é uma honra muito grande. Então, eu só tenho a agradecer, muito obrigado mesmo pela tua disponibilidade de contar um pouquinho da tua história aqui, que é magnífica. Muito obrigado e quero aí as tuas considerações finais aí, para a gente encerrar essa baita entrevista aí, que com certeza vai ser sensacional. Olha, eu quero dizer o seguinte, Rubinho. Eu é que tenho que agradecer, porque quem está no recanto do lar sou eu, aposentado. Então, eu contar as minhas histórias é um negócio importante. Como tu vai ter oportunidade de ouvir o Lauro Quadros, vai ter oportunidade de ouvir o Zé Aldo Pinheiro, vai ter oportunidade de ouvir esse amigo que eu disse, o narrador, foi narrador da Guaíba, foi narrador da Bandeirantes, o Mário Lima, foi narrador de 9 estados, desde o Maranhão até o Rio Grande do Sul. E amigo do Dr. Corelli também. Então, com certeza vai ter a oportunidade de ouvir esses caras todos que tu, de alguma maneira, admiravas e que hoje estão aí ao alcance da tua mão para te dar uma boa resenha. Eu espero que tu tenha gostado, que os ouvintes tenham gostado também de todas as histórias que eu contei. Basicamente,
eu sou um contador de histórias, eu sou do interior, onde a gente conta muita história. E eu fico muito grato, muito agradecido a ti, agradeço a tua Lilian, Lilian Mendes, pelo carinho que vocês têm demonstrado. Eu estou à disposição do teu canal e espero que os milhares, milhões de ouvintes se somem a cada um novamente e dê o cliquezinho no teu canal. Tá certo, Rubim? Maravilha, então. Então tá aí, pessoal. A entrevista aí contando um pouquinho da história de João Garcia, grande referência do rádio esportivo do Rio Grande do Sul e do Brasil. Agradecendo a presença de todo mundo aí. Não se esquece aí de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações quando tiver conteúdo novo. Beleza? E compartilha aí com os amigos a entrevista e demais aí, para mais e mais pessoas conhecerem o nosso trabalho, aqui as nossas resenhas. E com certeza muito feliz todo mundo que acompanhou, vem sempre acompanhando o trabalho do João Garcia durante todos esses anos de carreira. Com certeza foi muito legal mesmo. Beleza? A gente vai ficando por aqui então e a gente retorna sempre com muito conteúdo aí e até a próxima edição do Resenha do Rubim. Beleza? Um forte abraço a todos. Tamo junto.